Queridos companheiros, bom dia. Uma alegria estarmos reunidos em mais uma manhã, agradecendo a você que está visitando nosso canal com o lápis na mão. Preparado para a nossa reflexão dessa manhã? Hoje nós vamos nos utilizar do livro Obras Póstumas e vamos analisar juntos na segunda parte de Obras Póstumas, a minha primeira iniciação no Espiritismo, atendendo à nossa proposta de estudarmos os conteúdos da Revista Espírita. Hoje nós vamos abordar o início da biografia de Kardec, aspectos importantes do início dessa biografia, como nós vamos dizer a vocês. Então, o nosso tema é Biografia de Allan Kardec, atendendo a essa proposta de estudarmos os conteúdos da Revista Espírita, que tem como pano de fundo o trabalho de Allan Kardec, na organização de todo o material recolhido a partir das manifestações espíritas, não é? Nas reuniões realizadas na Sociedade de Estudos Parisienses, mas também a análise das comunicações recebidas em 1000 centros sérios, mais de 1000 centros sérios, disseminados por todos os pontos da Terra para observar, para que Kardec observasse sob que princípio se estabelece a sanção da concordância, já que será, como nós vamos ver na própria colocação dele, que é na concordância das notícias trazidas, do que ensinam os espíritos, que ele vai encontrar a comprovação desses ensinamentos. Essa é uma leitura importantíssima. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no capítulo 2, que trata sobre a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. É uma leitura complementar que nós recomendamos e que já nos diz, não apenas de como Kardec procedeu no início do seu trabalho, analisando as comunicações recebidas, mas também de como, no método utilizado por Kardec, ele vai buscar essa sanção da concordância, alguma coisa importantíssima ainda hoje para nós, na análise das mensagens espíritas que são recebidas, porque a sanção da concordância é que vai garantir a universalidade do ensinamento dos espíritos. Antes de nós iniciarmos nossos estudos sobre os artigos publicados na Revista Espírita de 1858, no mês de janeiro, é a nossa proposta inicial, e já vamos fazer isso na próxima semana. Nós hoje, então, como eu disse, vamos refletir sobre o trabalho de Kardec e sobre a sua vida, a partir de 3 importantes referências. Anota aí para depois você ler também e refletir conosco. A primeira referência, como dissemos, no livro Obras Póstumas, segunda parte, onde Allan Kardec vai discorrer sobre a sua experiência de trabalho com o título A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Nessa narrativa, então, o professor Rivaio vai registrar a sua atividade no trato com as manifestações espíritas, no período que vai
de 1854 a 1868. Recordando o que dissemos até em nossos diálogos anteriores, Kardec começou seu trabalho com 50 anos, trabalha ininterruptamente por 19 anos, até a data de sua morte em março de 1869. Então, a primeira referência é essa, Obras Póstumas, segunda parte, a minha primeira iniciação do Espiritismo. Essa é que nós vamos usar. Pega o Obras Póstumas, com o lápis na mão, abre aí na segunda parte, a minha primeira iniciação no Espiritismo, mas anota também a importância de termos como uma leitura complementar, em Obras Póstumas ainda, o discurso pronunciado por Camille Flammarion junto ao túmulo de Kardec, onde nós vamos ver a análise feita por Flammarion da trajetória de Kardec, ressaltando a importância do seu trabalho, do seu método de organizador de uma nova ciência até então desconhecida. E vamos deixar com você uma terceira referência no livro O que é o Espiritismo, que traz também para nós a biografia de Kardec, mas escrita por Henri Sauce. E nessas duas biografias, a narrativa de Kardec e o relato de Henri Sauce, nós vamos perceber diferenças na narrativa importantes para a nossa reflexão e para o nosso conhecimento. Porque Henri Sauce vai narrar para nós a vida de Kardec desde o seu nascimento. Ele conta para nós, não é, do nascimento de Kardec, da sua educação, não é, do seu trabalho profissional, isso é muito importante, dizendo para nós da formação de Kardec como escritor, como linguista, poliglota, falava 8 línguas, estudioso da ciência e da filosofia, professor e pedagogo, além de magnetizador, um profundo conhecedor das leis do magnetismo, um aspecto que nós queremos comentar rapidamente, pouco mencionado pelos biógrafos do professor Rivaio. Nós vamos ver, acompanhando também as pesquisas, os estudos, os relatos de outros estudiosos, até da academia, que se debruçam sobre as ciências das religiões e a análise do espiritismo através de um viés, uma observação acadêmica, eles registram para nós alguma coisa que nós sabemos. Kardec sofreu uma forte influência de Pestalozzi, junto de quem ele trabalhou como pedagogo e como educador. Mas pouco se registra do fato de Pestalozzi se dedicar a pesquisas científicas também sobre os fenômenos paranormais. E o fato de Kardec participar junto a Pestalozzi dessas pesquisas sobre fenômenos paranormais, analisando-os nessa ocasião, nessa oportunidade, sob a ótica do magnetismo, não é? E é a partir dessa informação, desse conhecimento, que nós vamos ver que ele vai a tentar prestar atenção, se interessar, quando pela primeira vez, através do senhor Fortier, com quem ele tinha relação, em razão dos seus estudos sobre o magnetismo, ele, em 1854, vai, então, conversar com o senhor Fortier sobre aquele fenômeno que
causava espanto em toda a França e na Europa também. Muito bem, mas ainda registrando o conhecimento do professor Rivaio sobre a ciência do magnetismo, nós vamos ver que nessa ocasião, em 1854, ele estava envolvido com estudos sobre o magnetismo animal. E esses estudiosos, esses pesquisadores nos dizem que por mais de 30 anos ele participou ativamente desses trabalhos na Sociedade de Magnetismo, dedicando muito tempo à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de outros fenômenos relacionados nesse momento à ação mesmérica. Recordamos a importância de Mesmer como pesquisador do magnetismo, não é isso? Então, retomando a nossa narrativa, foi entre pessoas envolvidas com o magnetismo que o professor Rivaio teve seus primeiros contatos com fenômenos mediúnicos nessa data, 1854. O senhor Fortier, que era também um magnetizador, fala com ele sobre mesas girantes. E nós vemos agora, já na narrativa de Kardec, em a minha primeira iniciação no Espiritismo, que o professor Rivaio, ele ainda não era Allan Kardec nesse momento, ele não se interessa pelo fato, dado que ele diz, o movimento da mesa, narrado pelo senhor Fortier, as mesas balançavam, se agitavam, levitavam, poderia ser consequência, ter uma causa magnética. Se elas fossem magnetizadas, as mesas iriam se movimentar, diz Rivaio, e nada haveria de especial nisso. Muito bem. Mais tarde, ele se encontra novamente com o senhor Fortier, e o senhor Fortier diz para ele, olha, tem uma novidade. As mesas, além de se moverem quando magnetizadas, elas também falam, respondem a perguntas que lhes são feitas. E aí Kardec se interessa, porque o fato de mesas falarem, demonstrando uma inteligência na sua capacidade de responderem às perguntas feitas, Kardec define isso como um fato inexplicado, contrário às leis da natureza, o que a sua razão repelia. Dado isso, passado algum tempo, agora nós estamos em maio de 1855, ele vai, então, participar de uma reunião para presenciar os fenômenos que lhe foram relatados e que o surpreenderam pelo fato de serem aparentemente contrários às leis da natureza. E aqui, nessa narrativa que ele mesmo faz para nós, registrada em obras póstumas, ele diz assim, olha, eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Foi nessas reuniões, diz o professor Rivaio, que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda, isso é interessante, e já falamos sobre isso anteriormente, menos ainda por meio de revelações, mas através da observação. Apliquei a essa nova ciência como o fizera até então o método experimental.
E Kardec diz para nós, já falamos sobre isso também e queremos ressaltar. Ele diz: nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Porque nós estamos ressaltando, não é? Retomando esse comentário que já fizemos quando falamos no capítulo do método, no livro dos médiuns, capítulo 3º, e também quando recordamos as anotações de Kardec, lá no caráter da revelação espírita, em A Gênese, capítulo 1º, itens 13 e 14. Porque este método experimental, esse cuidado na observação, na validade dessas informações recebidas pelos espíritos, nós vamos ver mais tarde, estudando o livro dos médiuns, que deve ser a nossa postura, a nossa maneira de analisarmos todas as comunicações recebidas pelos espíritos. Vamos ressaltar isso no nosso diálogo com vocês nessa manhã. Olha o que Kardec continua dizendo. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15, 16 anos. Mas, nesse caso, compreendia a gravidade da exploração que ia empreender. Vejam que importante a percepção de do professor Rivaio. Não vamos chamá-lo de Kardec ainda. Ele diz para nós: percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Nós fazemos aí um parênteses, ressaltando a missão espiritual. Ele vinha com uma missão espiritual, e embora conscientemente não se recordasse desse compromisso, desse propósito assumido anteriormente, ele trazia em seu espírito registrada a consciência da missão que lhe fora concedida, entregue, não é verdade? Então é quando ele diz que ele percebia ali naqueles fenômenos alguma coisa mais séria do que aquela brincadeira que era feita, a chave de problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Quem somos, de onde vimos, para onde vamos, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Olha o papel do espiritismo. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista para não me deixar iludir. Que beleza! A seriedade da maneira como Kardec encara essa experiência naquele início do seu trabalho. E ele continua dizendo: o simples fato, mais adiante nessa narrativa, o simples fato da comunicação com os espíritos provar a existência de um mundo invisível não era o bastante, o suficiente, embora já fosse um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave
de inúmeros fenômenos até então inexplicados. Então, Kardec percebia uma primeira importância. A comunicação dos espíritos provava a existência de um mundo invisível ao mundo material. E ele continua dizendo para nós, mas havia um segundo ponto não menos importante, que era o fato de essas comunicações permitirem que se conhecesse não apenas a existência desse mundo invisível, mas o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir, diz Rivaio. Vi logo que cada espírito, em virtude de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os seus habitantes de todas as classes, não podendo um só, individualmente, informar-nos de tudo. Essa também é uma colocação de Kardec, do seu método, importantíssima para a nossa reflexão, porque também nós, na análise de comunicações mediúnicas recebidas, nós vamos adotar esse critério e ter esse cuidado, percebendo que um único espírito, muitas vezes, através de um único médium, não é capaz de desvendar todos os aspectos desse mundo invisível aos nossos olhos, porque ele vai nos dizer de sua posição pessoal, de seus conhecimentos que estão intimamente ligados à sua posição evolutiva, não é? Nós lembramos em O Livro dos Espíritos, quando os espíritos dizem a Kardec que eles nos mostram um ângulo desse imenso espectro que é a vida espiritual. E diz Kardec para nós sobre isso: compete ao observador formar o conjunto por meio de documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Hoje em dia, nós recebendo uma comunicação, seja ela assinada pelo médium que for, e trazendo o nome de um espírito, por mais considerado que esse espírito seja, nos cabe cotejar essas informações agora para nós, com o conteúdo que nos é apresentado pela doutrina espírita. Essa notícia está coerente com o que a doutrina espírita nos diz e nos recomenda? Esse deve ser o nosso critério. Ter como referência a doutrina espírita para que possamos, então, como diz Kardec, conduzir-me com os espíritos como houvera feito com os homens. Para mim, eles foram do menor ao maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Na comunicação, na mensagem aqui no livro, o reveladores predestinados está em negrito, chamando a nossa atenção. Por quê? Porque nós temos essa tendência de atribuir a essa ou aquela personalidade o papel de revelador predestinado. Ninguém é revelador predestinado. Todos trazemos a informação dos espíritos a partir da nossa própria interpretação, muitas vezes, que está submetida aos nossos pontos de vista pessoal. Então, diz Kardec para nós, com essa disposição, com essas disposições, olha, como é que ele diz para nós, não é? O que ele havia feito?
observar, comparar e julgar. Com essas disposições, empreendi meus estudos e neles prossegui sempre. Observar, comparar e julgar. Essa a regra a que constantemente me submeti. E aí ele volta a dizer para nós, a contar para nós, que então, nas sessões que ele passou a frequentar, né, na casa do senhor Boudin, de início ele diz, as pessoas se reuniam sem nenhuma finalidade determinada. Mas ele, Kardec, vai lá com uma outra finalidade, com uma finalidade. Ele queria buscar, naquela troca, naquele diálogo com os espíritos, a resolução dos problemas que o interessavam à época, do ponto de vista da filosofia, da psicologia, mas agora também da natureza do mundo invisível. Da filosofia, da psicologia, é quando ele coloca, então, o subtítulo na Revista Espírita, Revista de Estudos Psicológicos. Nesse primeiro momento, ele tinha, olha, a finalidade da Revista Espírita, a resolução dos problemas do ângulo de Kardec, que o interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. E ele aí conta como é que ele fazia isso. Ele levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. E ele conta para nós que essas questões eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. A partir de então, diz ele, as sessões começaram a assumir um caráter diverso. Não mais aquela futilidade, aquela brincadeira das primeiras sessões. Agora, já com assistentes, que eram pessoas mais sérias, né? As perguntas fúteis haviam perdido o atrativo. Eu, a princípio, ele mesmo vai mudando o seu objetivo, a sua finalidade. Ele diz, eu, a princípio, cuidar apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base de O Livro dos Espíritos. Pedir desculpas a vocês pelo pipi aqui do WhatsApp ligado dessa manhã. Esqueci de desligar. No nosso próximo encontro, vou ter esse cuidado. Bom, aí Kardec diz que durante todo o ano de 1855 até 56, ele frequentou as reuniões da casa do senhor Boudin e depois outras reuniões que se realizaram na casa do senhor Rostand e da senhorita Jafé, que era uma sonâmbula. E ele diz que essas reuniões eram reuniões muito sérias e que as comunicações transmitidas por intermédio da senhora Jafé, médium, com auxílio nessa hora até da sexta, nós vamos ver em O Livro dos Médiuns essa experiência do lápis preso à cesta, para alguns escritos, não mais o movimento das letras ou as pancadas. Nessas comunicações, ele diz que conclui, então, a primeira parte do seu trabalho e que as informações recolhidas já tinham as proporções de um livro.
Agora nós vamos a uma parte importantíssima, que mostra para nós o critério, o cuidado do professor Rivaio. Ele diz: eu, porém, fazia questão de submeter esse material ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Lembrei-me de fazer desse material objeto de estudo nas reuniões do Sr. Rustem. Ao cabo de algumas sessões, disseram os espíritos que eu ainda precisava revê-lo na intimidade e marcaram para tal efeito certos dias, nos quais eu trabalharia em particular com a médium, a fim de que com mais calma e também para evitar indiscrições e comentários prematuros do público, pudéssemos chegar à conclusão desejada. Olha a observação importante de Kardec. Não me contentei, entretanto, com essa verificação. Os espíritos assim me haviam recomendado. Fazemos um parênteses para lembrar que esse deve ser o critério estabelecido por nós para a análise de todas as comunicações por nós recebidas. Isso exige de nós uma dose muito grande de humildade, para além de uma maturidade na percepção da seriedade do nosso trabalho. Que as comunicações recebidas sejam analisadas por outros companheiros, por outros médiuns, que nós percebamos, através dos canais da intuição ou mesmo da mediunidade, o que os espíritos nos dizem sobre aquelas comunicações. Porque muitas vezes o médium tomado de uma vaidade tola, ele se acha autossuficiente, deixa de ouvir a opinião de amigos que desejam o melhor para o trabalho do médium e o melhor para as comunicações que vão ser divulgadas. E apressadamente, vaidosamente, publicando aquilo que recebemos, sem passar pelo crivo da razão e pela observação de sua concordância, o senso de concordância de que Kardec fala no início do seu trabalho, com outras notícias recebidas, muitas vezes elas deixam de ser, como ele diz para nós, observadas através da razão. Não me contentei, diz ele, então, com a verificação, com essa verificação, de acordo com a orientação dos espíritos, repetindo, tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, agora ele começa a formar uma rede através do contato com outros médiuns. Sempre que se apresentava ocasião, eu aproveitava esses contatos para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. E foi assim que, através de mais de 10 médiuns que prestaram um concurso a esse trabalho, o início desse trabalho, da comparação e da fusão de todas as respostas recebidas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. Olha que critério, que cuidado, que seriedade. Retocadas no silêncio da meditação. Foi assim que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. E é interessante a gente observar nessa primeira parte, vamos dizer assim, o primeiro capítulo dessa narrativa de Kardec, aqui em Obras Póstumas, que ele diz para nós que ao final desse ano, então,
não é? 1856, as duas senhoritas Boudin, que eram médios, se casaram. E aí as reuniões cessaram. A família se dispersou. Ele diz, mas então, já as minhas relações começavam a dilatar-se. A rede de informação através do contato com outros médios. E os espíritos me multiplicaram os meios de instrução, tendo em vista meus ulteriores trabalhos. Então, essa é a primeira etapa do trabalho realizado por Kardec, e nós vamos recomendar a vocês, depois vamos ver se ainda voltamos a uma segunda parte, alguns aspectos interessantes marcados por nós, mas recomendamos a vocês a leitura dessa trajetória, desse trabalho de Kardec. No nosso diálogo de hoje, procurei ainda ressaltar o método, que deve ser o método empregado por nós na análise de nosso trabalho e das comunicações recebidas, seja por quem for. Kardec continua nos dizendo de como o seu trabalho se desenvolveu. É interessante acompanhar a narrativa feita por ele mesmo e cotejá-la com a narrativa de Henri Sauce, porque Henri Sauce vai nos trazer a narrativa do observador. Então, há formas diferentes de até narrar e analisar os mesmos fatos acontecidos. E vale também para nós, como colocamos a nossa terceira referência para o nosso estudo, nós não deixarmos de fazer a leitura tanto lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, a autoridade da doutrina espírita, é bastante importante nós percebermos esse método, essa colocação, esse critério, melhor dizendo, de Kardec, como também ainda em uma reverência a esse que depois assume com o seu trabalho a posição de codificador da doutrina espírita, organizador da doutrina espírita. Nós vamos, então, ouvir o discurso feito por Camille Flammarion junto ao túmulo de Kardec. São as referências que nós deixamos para vocês, agradecendo a vocês a participação, a visita ao nosso canal. Deixa aí o seu comentário, se você, à medida que a gente foi comentando, estabeleceu outros links, vamos dialogar, vamos conversar sobre a Revista Espírita e, se Deus quiser, na próxima semana, continuar a nossa reflexão sobre esse importantíssimo material. A você desejamos muita paz no dia de hoje. Paz para você, para sua casa, para sua família, muita paz em sua vida. E até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.